Show. Maravilha. Hello, galerinha do YouTube. A gente está hoje estudando o livro Ecologia e Espiritismo, capítulo 22, Ecologia Nobre de Chico Xavier. Vamos iniciar. Ao longo de 92 anos de existência, Francisco Cândido Xavier testemunhou a mais impressionante transformação já ocorrida na história da humanidade num intervalo de tempo tão curto. Em 1910, quando Chico nasceu na pequena Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o mundo somava quase 2 bilhões de habitantes que se concentravam no meio rural. A população do Brasil era de apenas 24 milhões de pessoas. Só muito tempo depois surgiria um movimento ambientalista, uma legislação ambiental e conceitos como meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Cara, que interessante, né? Isso há pouquíssimo tempo atrás, né? 1910. Pouquíssimo tempo atrás. São quantos anos? 22? Que 22, filha? Onde é que Não, você tá olhando? 112. 102. 112. 112? Isso. 112. 22? Chico Xavier tá com 22 anos? Tá mais novo que eu? Só se foi outra encarnação. Exato. Vai que, né? Mas, assim, pouco tempo, né, atrás, há um século atrás, os conceitos não existiam ainda, eu acredito, né, que de forma tão difundida, assim, dessa forma como hoje já existe uma presença muito forte dos temas. Sustentabilidade, se não me engano, peraí. A gente cita o tempo todo que a doutrina é recente, né, é nova, que veio com tantas mudanças. Imagine, de 1857, imagine 1910, que não tinha nada falando ainda sobre o meio ambiente, que era muita pouca coisa. Um capítulo do que a gente já estudou que fala quando surgiu o termo com a sustentabilidade. Aqui tá 1992, né? Mas não sei. Era 1800 e alguma coisa, mesmo assim, não sei. Não lembro direito. Enfim. É muito novo, é um conceito muito novo, né? Enfim. Desenvolvimento era sinônimo de fumaça. Progresso não combinava com a proteção dos recursos naturais, a Revolução Industrial. Uhum. Chico foi contemporâneo de um século em que a humanidade se descobriu ameaçada pela própria humanidade, com a destruição sistemática dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. A industrialização acelerada e caótica, a produção monumental de lixo, a contaminação das fontes de água doce e limpa, a destruição de um incontável número de espécies animais e vegetais, a desertificação do solo, a transgenia irresponsável se somam a tantos outros efeitos colaterais de um modelo de desenvolvimento que se revelou ameaçador para o bem-estar da própria humanidade. Pois é. Ali, Sofia falou que progresso e proteção aos recursos naturais não combinam, né? Naquela época não combinava, mas eu acho que até hoje não combinam, né? Porque as pessoas querem só o lucro e os recursos naturais. Tanto que a gente viu aí nessas eleições, não tem como não citar, né? O ministro se elegendo, né, no caso. Uhum. E Senador. só fez coisa boa para o meio ambiente, só que não, e foi eleito. Enfim. A gente também vê uma candidata do agronegócio. Tereza Cristina. Não, a candidata à presidência. Sim. Uhum. Tendo uma votação emblemática histórica para o partido dela, sabe? Assim, é a grande prova de que realmente o ser humano não está preocupado nem um pouco com o meio ambiente, com os recursos naturais, e não só com isso, porque para mim isso tem o meio ambiente, os recursos naturais, a sustentabilidade, tudo isso tem muito a ver com os direitos humanos, na minha opinião, assim, sabe? Total. Interfere diretamente nisso quando a gente fala de sustentabilidade na Amazônia, por exemplo. A gente está falando diretamente de um crescimento
que continua cada vez mais caótico e acelerado da indústria, e é um movimento que ele não tem previsão de diminuir a velocidade de ocorrência. É um fenômeno que é destrutivo, ele pensa em colher, em destruir, em retirar, em desertificar tudo até a última gota. Esse é o pensamento. E outro reflexo também da eleição, eu confesso que essa candidata, eu cogitei votar nela até ler a pauta, e eu falei, não tem como, não tem condições. Mas o reflexo que eu ia falar é no mapa, né, que a gente vê o mapa do Brasil, os principais, os estados que mais sofreram impacto por conta do governo, assim, que sofreram mesmo, a Amazônia, o Nordeste, foram aqueles que tiveram votação, maioria no Lula, né, para tirar realmente o atual presidente. A cabeça está pensando, a boca não tá indo junto, não. Não, mas estou entendendo. Então, então a gente vê aí também que os estados mais ricos querem que continue, porque não afeta Faz eles. E a gente vê lá que diferença, quem está sendo afetado quer trocar. Então, foi uma outra reflexão que eu fiz também hoje, quando eu comecei a ver os resultados por local, né? E comecei a pensar sobre isso. Tem até um post, eu fiz algumas postagens hoje no meu Instagram. Meu Instagram vai ser dedicado a apenas coisas assim agora, até o segundo turno. De uma comunidade socioambiental que mostra uma figura, uma imagem sobre isso. Deixa eu ver. Na realidade, é do José Neto. Ele fez um post falando sobre essa questão e fazendo uma reflexão exatamente sobre o que você falou. O mapa e as estatísticas da Previs-IA podem auxiliar os órgãos públicos a direcionarem ações de prevenção de desmatamento para as áreas sob maior risco. Aí tem aqui uma demonstração do mapa, né? Igual você falou, tipo, o mapa mesmo, aí a área de desmatamento, mais a zona de votação. Aí tem aqui, ele falou também sobre o garimpo ilegal, a área mais afetada por garimpo ilegal, e, tipo assim, é exatamente o que você falou, assim. As pessoas que estão ali vivenciando essa realidade de perto, elas sabem o que está acontecendo, né? E existem milhões de denúncias, existem provas, documentações, enfim, existem muitos subsídios, os quais o governo pode utilizar para poder conter isso, né? Mas não faz, porque não é interessante, né? Não. E vocês observam o tamanho dessa conspiração, que os ministros que saíram, incluindo deles do meio ambiente, que é o nosso assunto aqui, mas não só ele, como todos que saíram por pressão da sociedade e do Congresso e tudo mais, voltaram. Por que todos voltaram? Voltaram porque faz parte do plano. Como ministro, por pressão da sociedade, ele teve que retirar lá o Salles, né? E Tereza Cristina e os outros mais. Por pressão. Como eles são eleitos agora senadores, não tem quem vai tirar. E o plano, eles vão seguir com o plano. Caso Bolsonaro seja eleito, se não for eleito também, eles vão pressionar para seguir o plano deles, né? Para atender aos que estão comandando essa conspiração que a gente não sabe quem é. E é isso aí. Gravíssimo. Gravíssimo. Por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, os espíritos André Luiz e Emmanuel, especialmente esses, nos ajudaram a compreender a complexidade do sistema Terra e a necessidade de melhor cuidarmos de nossa casa planetária. Muito antes desse modelo de desenvolvimento começar a ser questionado. Em A Caminho da Luz, publicado em 1939, Emmanuel confirma as diferentes etapas da constituição física do planeta sob os cuidados de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo.
dentre os quais se destaca a figura excelsa de Jesus. A obra revela, né, eu acho. A obra revela como as forças da natureza, assim comumente denominadas, constituíam um imenso laboratório cósmico onde espíritos de luz determinavam as melhores condições para o aparecimento da vida na Terra. No programa Pinga Fogo, exibido em julho de 1971 na TV Tupi, Chico adverte para o poder que a humanidade possui para modificar a criação de Deus. E assevera que nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Era um chamamento à responsabilidade. Não basta mudar a realidade que nos cerca. É preciso fazê-lo com ética, prudência e respeito à vida. Se a ecologia nos ensina a enxergar sistematicamente, ou seja, a perceber que todos os fenômenos do universo são interligados, interdependentes e integram o tempo e interagem o tempo inteiro, Chico eternizou este ensinamento em vários textos psicografados. É o caso do livro Ideal Espírita, 1963, edição... Não, é o caso não. E o caso do livro Ideal Espírita? Eu acho que era, não, que ele queria falar. Não, e o caso Tarará, quando o Espírito André Luiz nos lembra, vai. Tá. Porque aqui tinha um que também era I, mas era E. Uhum. Quando o Espírito André Luiz nos lembra dos ensinamentos contidos na simples observação dos fenômenos naturais. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Essa frase é ótima. Hoje sabemos, e os exemplos saltam aos olhos em várias partes do mundo, que a escassez de recursos naturais precipita cenários de disputa, conflitos e guerras. Não por outra razão, em 2 oportunidades distintas, o Prêmio Nobel da Paz foi conferido a ambientalistas ou instituições comprometidas com o meio ambiente. Em 2004, para a queniana Wangari Maathai, e em 2007, para o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Al Gore. Tá, o número 1, mas é ele. Juntamente com o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da GNU. Chico praticava o uso sustentável dos recursos naturais, muito antes do ecologicamente correto ganhar prestígio. Não sabia disso. Nos tempos difíceis de Pedro Leopoldo, Chico preenchia as páginas em branco com textos assinados por seu guia. Passava limpo os originais, datilografava tudo na máquina emprestada pelo patrão e apagava o que tinha sido escrito a lápis para reaproveitar o papel. Nossa. Como informou um de seus biógrafos, Marcelo Souto Maior. Era na natureza que o jovem médium buscava a trégua necessária para as muitas atribuições do dia a dia. E foi justamente no seu refúgio natural, o açude de Pedro Leopoldo, onde se deu o primeiro encontro com seu guia e mentor espiritual Emmanuel. Décadas depois, já em Uberaba, Minas Gerais, instituiu as reuniões doutrinárias à sombra de um abacateiro, sempre aos sábados, às 14h. Livre dos formalismos que tanto o incomodavam, Chico buscava debaixo da árvore frondosa um ambiente propício para reuniões mais alegres e descontraídas, junto à multidão sedenta de atenção e amparo. Também em Uberaba, Chico cuidava com especial desvelo de sua roseira. Para ele, não eram apenas flores, mas um autêntico cinturão balsâmico de que a espiritualidade se utilizava para diversos trabalhos de cura e revitalização dos frequentadores da instituição. Chico conversava com as flores, orava por elas e as exibia como orgulho paterno para seus visitantes. Lorde, Dom Negrito e Brinquinho foram alguns dos cachorros que mereceram atenção especial de Chico Xavier.
Não eram apenas animais de estimação, mas autênticos companheiros de jornada que entretinham o médium nos momentos difíceis. Lhe alegravam a alma e desfrutavam do amor e do respeito que Chico lhes dispensava. Tinham permissão até para acompanhar as reuniões públicas, o que causava certo desconforto em alguns visitantes, incomodados com o prestígio dos bichos junto ao dono da casa. O grande médium brasileiro inspirava-se da natureza para expressar lições de sabedoria e amor. Não me sinto insubstituível. Não passo de grama que cresce no chão. Quando a grama morre, nasce outra em seu lugar. Nenhuma atividade do bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Certa vez, ao se esquivar mais uma vez de elogios que lhe eram dirigidos, Chico respondeu da seguinte maneira: não me elogie assim. É desconcertante. Não passo de um verme no mundo. No mesmo instante, ouviu a voz de Emmanuel. Não insulte o verme. Ele funciona ativo. Ele funciona ativo na transformação dos detritos da terra. Transmutação dos detritos da terra. Com extrema fidelidade ao papel de humildade e valioso servidor da terra. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão. Daí em diante, Chico preferiu se definir de vez em quando como subverme. O legado de Chico Xavier para a melhor compreensão de nossas relações com o meio ambiente, tanto no planeta material como no campo sutil, está longe de ser totalmente compreendido. A obra deste grande médium nos descortina novos e amplos horizontes de investigação, que poderão inspirar no futuro outros rumos para as ciências ambientais. Desde já, entretanto, Chico nos inspira uma nova atitude em favor da vida, dos demais seres viventes e de nossa casa planetária. É isso. Nós podemos falar. Como ser diferente, né? Eu confesso que eu não sabia desse... Eu sabia do cuidado que ele tinha com as plantas e com os animais. Até tem um caso, né? De que a vizinha deu veneno pro cachorro dele, ele ficou muito mal. Eu não sabia disso, não. Eu não sei se eu pensava que estava no filme, então alguém me contou que ele tinha realmente muito apego com os cachorros, assim, ele gostava bastante de ter. E uma vez a vizinha deu veneno, o cachorro morreu. E ele ficou sabendo que foi por conta da vizinha. Aí ele ficou muito revoltado, muito nervoso, porque o cachorro não tinha feito nada, não sei o que, crueldade. Aí Emmanuel falou. Ele ficou com raiva, falou que nunca mais ia falar com ela, e a Emmanuel falou, não, Chico, não é assim, você vai procurar saber o que ela mais precisa e vai ajudá-la. Ele, não, mas matou meu animal, não sei o quê. Você vai retribuir com o bem. Se eu tivesse uma Emmanuel do lado, coitado, eu ia falar, com licença, Emmanuel. Por isso que foi Chico, né? Aí ele descobriu que ela mais precisava, que era uma máquina de costura, porque ela estava passando muita dificuldade financeira. Ele comprou a máquina, deu para ela e de todo o coração, assim, ficou bem. E a Emmanuel falou, e agora, como você tá? Aí ele, tô bem. Ele, exatamente, assim que você tem que ficar, não é alimentando. Aí fez uma lição de moral, né? E eu falei, viu? O cachorrinho foi embora, mas... E sobre esse caso também das rosas, eu sabia que ele cuidava do abacateiro, eu acho que ele também é bem conhecido, né? Que ele tinha essas reuniões. Agora, essa do papel eu não sabia. Legal, achei legal. Também não sabia, não. Eu sei que tem muitas obras dele que cita coisas desse tema, né? Da ecologia. Só que confesso que tenho que registrar, porque não... teria que fazer um levantamento aí. Porque eu já vi o André citando algumas obras dele, aqui citou A Caminho da Luz, que de vez em quando realmente é citado, então eu teria que fazer esse levantamento aí, porque quando eu leio as obras dele, eu acho que eu estou com outro foco, aí passa despercebido. Mas não tinha como ser diferente, né? Os
espíritos mais elevados, assim, eles têm essa relação, na verdade, eles sabem que está tudo interligado, que tudo está em tudo e não tem como agir de outra forma sem ser essa de equilíbrio, né? O outro caso aí é o outro Chico, né? É, verdade. Francisco de Assis. É espíritos superiores, né, que já passaram por tudo, já tem essa consciência. O comportamento já é outro, né? E a gente ainda está nessa fase de aprendizado. Aí, cada coisinha que a gente consegue nesse campo, né, da consciência ambiental, a gente quer mudar o mundo, né? A gente quer mudar o mundo, a gente fica naquela ânsia de que todo mundo tem que descobrir isso, todo mundo tem que perceber isso, mas não é assim o processo de cada um, né? É diferente, né? O que para a gente é uma aberração, né? A gente, esses dias aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei assim, me cobrando muito. Depois eu abstraí, consegui. Eu estava dirigindo, e aí eu tive que abrir a janela por alguma coisa. E eu não estava muito devagar, né? Estava numa velocidade boa, e tive que abrir a janela. Eu não me lembro mais o que que foi. Não sei se eu vi se era um mosquito que eu queria tirar. Nem te contei. Aí, quando eu abri a janela, tem algumas máscaras que eu deixo dobradinha e pendurada na seta, né? Na alavanquinha da seta. Aí, uma das máscaras voou, foi para fora. Eu fechei a janela depressa antes que as outras voassem. E fiquei, meu Deus, e tinha muito carro passando, eu estava no meio. Eu falei, e agora, o que eu faço? Vou voltar a procurar a máscara, e tem que pegar essa máscara foi para o chão. E eu falei, quem vem atrás vai pensar que eu joguei a máscara no chão, igual quando a gente vê o pessoal na janela jogando, né? Porque aquilo já está tão impregnado de você não joga lixo no chão. Eu entrei em desespero no primeiro momento, porque a gente se cobra, a nossa consciência cobra, né? Quando todo mundo chegar nesse ponto de apenas um grãozinho que é o lixo, né? É esse lixo aí, que não é nada diante desse todo aí, já vai ser um ganho, vai ser um grande ganho para a humanidade, né? Com toda certeza. Lu, fala aí, Lu. Tá quietinha. A Lu falou que tá. A falar correria. Ai, gente, hoje realmente estou só de ouvinte de vocês, mas só para complementar um pouquinho, para também não ficar tão ausente, vocês não sabem o quão eu ontem, assim, né, durante e após os resultados, tudo, eu fiquei assim, meu Deus, preciso conversar sobre isso com alguém, né, que seja espírita e tudo, e a gente fica tão desacreditado, né, vendo todas essas pessoas que foram expulsas dos ministérios delas e sendo eleitas, né, pela população que viu tudo isso. Eu fiquei muito angustiada, assim, e confesso que eu ficava assim, ai meu Deus, tem que chegar logo a reunião para a gente poder dialogar sobre isso, né, falar sobre isso. E aí eu trago um pouco essa reflexão que a Estela trouxe agora, né, da mascaradinha que saiu voando. Porque, infelizmente, é isso, assim, a gente... Infelizmente não, felizmente. Na nossa consciência, tem coisas que são tão simples, sabe, é isso, não tem como ser outra coisa, que a gente fica se questionando, né, mas por que tal pessoa escolheu isso, né, agiu dessa forma, escolheu esse candidato, enfim. Hoje eu estou bem, realmente, assim, eu estou muito reflexiva e mais ouvindo vocês. Tiveram algumas coisas do Chico que eu realmente também não conhecia, algumas histórias que eu não conhecia. Essa questão do verme, que a pessoa leu, eu não sabia dessa história. Mas é isso, vamos seguir a leitura aí que eu vou acompanhando por aqui. Eu tô bem assim hoje também. Tudo correlaciona ao debate político em geral, né? Porque, assim,
Afinal de contas, o que a gente faz aqui é um ato muito político, né? A gente está estudando sobre... Acho que, na realidade, a informação e o estudo em geral, o debate, sempre são atos políticos, né? Então, isso também é um ponto muito importante. Eu estou participando de uma pesquisa da UFES, uma amiga minha faz psicologia, enfim, e aí eles estão fazendo uma pesquisa eleitoral. Já começou há 4 meses, eles estão entrevistando um NX aí, né? As mesmas pessoas, quantidade X de pessoas, por tantos meses antes da eleição e durante a eleição. Heloísa. E são as mesmas São pessoas? sempre as mesmas. E aí ela fez comigo 4 entrevistas, a última foi esse mês de outubro. Não, foi no finalzinho de setembro, antes um pouquinho antes desse primeiro turno que foi ontem, né? E aí vai ter uma agora, porque vai ter segundo turno. E aí é uma pesquisa que pergunta sobre os candidatos. Achei muito interessante, assim, tipo, a primeira, que aconteceu um tempão atrás, as perguntas eram assim, você vai votar em tal candidato, em algum desses 3 candidatos? Eu falei, sim. Aí ela foi perguntando, e aí no final ela vai perguntando assim, tem muitas perguntas, mas tipo, uma pergunta. Para você, quais são as propostas de governo do candidato X que você concorda? Aí você tem que pensar se você conhece alguma proposta de governo do candidato X, para você poder dizer se concorda ou discorda. E aí a outra pergunta tem alguma... quais propostas de governo você não concorda com... Não concorda com... Não está de acordo, né, desse candidato. Uhum. E aí vai falando. Aí, para você, quais são pontos importantes para votar num candidato? Tipo assim, quais são os aspectos importantes para você votar num candidato? E, para mim, o meio ambiente sempre será um deles, né? E aí foi uma das coisas que eu citei até, e um dos fatores desse atual governo que a gente tem é uma ausência de Ministério do Meio Ambiente, né? Porque não pode nem chamar o que a gente tem de Ministério do Meio Ambiente. Os ex-ministros do agronegócio, sabe? Assim, uma coisa completamente de fachada, não deveria nem ter se chamado Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Agronegócio, né? Porque, assim, foi exatamente isso que foi feito, e os povos originários estão lá sofrendo, o povo Yanomami, assim, numa destruição geral do povo, não só o povo Yanomami, mas outros povos, muitos povos originários que estão vivenciando essas realidades. Garimpo ilegal, destruição, queimadas, enfim, daí para coisas muito piores que foram só simplesmente sendo invisibilizadas mais do que nunca, eu acho, sabe? Assim, a gente sempre existiu uma invisibilidade importante para esses temas, mas agora, mais do que nunca, nesses 4 anos, mais do que nunca. E quando perguntado o atual presidente sobre a questão do desmatamento, que é altíssimo, um crescimento absurdo nos últimos 4 anos, ele se isenta, ele fala que a responsabilidade não é dele, ele diz, enfim, coisas absurdas, e querendo minimizar aí uma questão que não existe como ser minimizada, porque os dados científicos e de pesquisa estão aí para a gente ver, não só isso, né, as imagens estão aí para a gente ver, as pessoas que vivem lá estão aí para dar o testemunho verbal e visual do que elas têm vivenciado. Então, assim, é uma situação muito grave o que está acontecendo no nosso planeta, e principalmente no nosso país, agora com relação ao meio ambiente, não só com a Amazônia, mas com outros biomas também, que estão sendo completamente extintos, né? E junto com eles uma biodiversidade bizarra, enorme de fauna e flora. É uma coisa absurda, assim, que está acontecendo, e 100% invisibilizada, né? Então, eu voto pensando nisso.
sabe? Todo candidato que eu voto é um dos pontos principais que eu vou procurar em proposta de governo para votar ou não votar, né? Esse, assim como outros vários. Mas esse é um Eu dos pontos também. principais. Eu também. Eu acho que às vezes eu vou até demais, porque eu tô... Desde o primeiro voto eu procuro isso. Eu vou direto na pauta ambiental, nem olho as outras coisas. Eu falo, deixa eu ver primeiro a ambiental, depois eu olho as outras. Talvez eu não deveria dar tanta importância assim, mas é assim que eu defino. Tanto que quando eu falei, cogitei, porque ela fez sucesso, a mulher, né, a Simone, fez sucesso nos debates e tal, interessante. Aí perguntei a algumas pessoas, ela falou que ela defendia tal, interessante, vou ler. Aí fui lá na pauta ambiental, eu falei, a mulher defende o agronegócio, não tem como votar nessa pessoa, ela é filha do povo lá, não tem como. Então, nem li as outras pautas dela, né? Eu ignorei totalmente. E a gente vê que realmente muitas pessoas foram eleitas que a gente tirou de lá de dentro e voltaram. Mas também há uma esperança, né? Porque muitos outros também foram eleitos que têm essa pauta ambiental como coisa Marina forte. Silva, graças a Sônia Deus. Guajajara, outras mulheres indígenas também foram eleitas. Indígenas, exato. Então, tem essa pontinha de esperança ainda, que Sim. talvez venha aí. E o segundo turno tem que vir também, né? Porque continuar esse cara não tem condições, não tem condições. Aí vai ficar realmente muito mais preocupante do que antes, por conta da bancada que foi eleita agora, né? Vai ficar Porque pior do que antes. do nada ele tem muito apoio agora, né? Do nada. Boulos foi deputado federal, né? Federal. Botei em Ele Boulos lá, se juntinho com elegeu Marina, para defender essa causa. Não só eles, né? Assim, cara, nada melhor do que povo pessoas, indígena. gente, do povo originário da nossa nação perfeito. lá, sabe? É. Isso eu achei uma coisa muito importante. Não só a Sônia, né? Mas a Sônia também é um nome muito conhecido. Ela é muito forte. Ela é muito forte em São Paulo, mas teve uma outra em Minas Gerais também, e outras mulheres indígenas, sabe? Mulheres, eu achei isso fantástico, assim. Mas a Sônia, ela se posiciona muito bem, ela se coloca muito bem, né? É porque ela é a mais por enquanto, ela é a mais conhecida. conhecida. É isso. Meninas, e uma outra coisa também, né? Em 2018, a Sônia veio como vice do Boulos, lembram? Sim. Então, eles têm uma conexão. Uma relação aí. Mas uma coisa, eu acho que assim, infelizmente é aquilo, né? Precisa acontecer uma catástrofe para a gente pensar em como reverter essa catástrofe. Eu acho que eu falo por mim mesma, assim. Sempre votei muito tipo, vou com a cara, não vou com a cara, mas nunca fiz pesquisas muito profundas, assim, sabe? Tipo, acho que a primeira vez que eu votei na Marina por conta da questão ambiental e tudo, mas sempre foi uma coisa muito num limiar, assim, sabe? Uma coisa muito na superfície. E eu acho que agora, depois dessa catástrofe, né, nesses últimos 4 anos que a gente tem vivido, e acho que não só por conta disso também, acho que principalmente pela facilidade que a gente tem, né, de ver todas as informações de todos os estados, de cada município que a gente quiser, né, a gente consegue ver em alguns segundos, graças à internet. A gente está muito mais consciente do que o que a gente realmente quer, das pautas que a gente quer fortalecer, do que a gente quer que seja falado, que seja discutido. E principalmente de ir, como diz, vigiando, né, cobrando essas pessoas mesmo, né? Sei lá, minha candidata foi eleita, então deixa eu acompanhar aqui, né, o Instagram dela, deixa eu ver o que ela está fazendo, se está fazendo alguma coisa, ou alguma proposta que ela falou ainda não foi abordada. Então, acho que isso também faz parte, né, do ato político como um todo, não só como a Sofia falou mais cedo, né, a gente se reunindo para estar estudando, para estar falando sobre essa questão que é tão importante, que eu acho que se a gente colocasse em pautas, assim, né, pelo resultado das eleições que a gente teve, né, pelo número de eleitores que votaram em X e Y,
a gente percebe o quanto família é algo importante, como pátria é algo importante, o quanto religião é algo importante, mas sempre em apenas um viés, né? Sempre num olhar. Uma família só de um jeito, uma família tradicional, onde a gente tem um levantamento do IBGE, não é de agora, de muitos e muitos anos, que a família tradicional brasileira não tem um pai, né? A família tradicional brasileira ela é regida por uma mulher ou por duas mulheres. E eles insistem em enfiar isso na nossa cabeça, né? Não, tem que ser um pai, a mãe, duas criancinhas lindas, maravilhosas, saudáveis, enfim. E brancas, né? Então, eu acho que, assim, aquela família, né, de margarina que a gente costuma falar. E eu acho que é justamente, não assim, não que eu não me importe com família, não que eu me importe com religião, mas são coisas que são tão, sabe, quando a gente pensa na questão da encarnação, das nossas várias vidas, dos nossos vários entrelaços que a gente tem nessa encarnação e em tantas outras, o meio ambiente está aí desde que o mundo é mundo, né? Então, não é uma pauta muito mais importante do que família, do que a sua religião, o seu estado laico, que não é laico, enfim. E eu vou além, assim, se a gente for pensar na nossa religião, a gente fala sobre família universal, né? Exato. E aí é um pensamento, e aí, quando a gente né? vai ver, né, algumas pessoas da nossa religião Muitas. parece que não entenderam o que é uma família universal, né? Enfim, Muitas. é uma coisa que é isso. Eu acho que foi aquilo que a Sofia falou, né? Se a gente, acho que não é nem estarmos inconformados, porque a gente tem o direito de estar inconformado e fazer algo sobre isso. Mas vendo, né, a calma e a docilidade que o Chico lidou com a perda do cachorro dele, que a vizinha matou simplesmente por matar, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, então eu estou realmente bem longe. Eu fiquei pensando nisso também. Né, essa calma, assim, ele teve um momento de confronto, né, assim, de indignação dele, mas são nesses pontos que eu fico pensando, assim, então realmente eu tenho que trabalhar ainda mais, eu tenho que estar ainda mais perto dessa pessoa que é diferente, entender por que ela pensa dessa forma, por que ela acha que é melhor dessa forma, e não dessa... Porque também eu não sou dona da verdade, né, assim, nem quero ser. Mas acho que é esses pontos que a gente tem que ficar sempre se questionando, né? E o debate é Para muito tentar importante. entender e ter uma resolutiva, assim, né? Sim. Tentar um caminho. E isso que você está falando mexe muito com a importância do debate, né? O debate sobre... eu fui votar com o Daniel aqui em Jardim da Penha e tava na fila, na frente dele, uma menina super jovem, devia ter, assim, no máximo uns 20 anos. Então, assim, da juventude. E a mãe, né? A mãe toda caracterizada lá, vestida da forma como boa noite, né? Vocês entenderam? E a filha normal. Torcedora da Copa do Mundo. Obrigada, exatamente, obrigada. Quando, de repente, eu observo a menina lendo aquela lista de candidatos que fica na porta, né? De todo... Aquela lista enorme. Ela lendo, eu notei aquilo, já começou a me dar um revertério por dentro, né? Aí eu fiquei pensando, não pode ser. Não pode ser isso que eu tô pensando, não pode ser que é isso. E ela começou a verbalizar. Eu não sei em que eu vou votar. Tem que votar para não sei o que. A mãe dela, não, tem que votar para deputado, para não sei o que. Nossa, tem um monte de coisa para votar. Meu Deus, eu não escolhi. Me ajuda aqui, mãe, me ajuda aqui a escolher. Nossa, mas são muitos nomes, é muita coisa, são muitas pessoas. Ai, meu Deus, em que eu vou votar? Deixa eu ver. Esse nome aqui. Esse nome parece ser um nome legal. Gente, aí começou a me dar uma raiva. Deu muita raiva. Aí eu falei, eu vou sair de perto, porque eu tô com muita raiva dessa menina. Minha vontade é olhar para ela e falar, você não aprendeu que para você vir votar, você tem que saber em quem você vai votar, não? Tá estudando, garota? Onde você estuda? Quem são seus professores?
Tipo assim, como que pode a pessoa jovem, gente, jovem, é a juventude do Brasil, vai votar sem saber quem é que tem que votar, quais são os cargos, quem são as pessoas em que ela vai votar. Ai, pelo nome mais legal, mais bonito, ela vai votar. Pode ser um pedófilo, que a gente acabou de eleger, né? O nosso estado. Magno Malta, tá Pode aí. ser sei lá, um mentiroso, pode ser um corrupto, pode ser um racista, um genocida, a pessoa vai votar. Se tivesse, exemplo, se tivesse lá uma coisa muito absurda mesmo, Hitler, ninguém soubesse quem é Hitler, Hitler parece um nome interessante, acho que eu vou votar nele. Tipo assim, sabe? É o cúmulo do absurdo. E o que essa menina, o comportamento dela, É o de muitos. refletiu no percentual da votação. Tá, e é o que muitos fazem. Isso para mim, me gerou uma revolta interna muito grande, tipo assim. E aí eu fui conversar com, tipo assim, lá tava bem vazia a sessão lateral do lado, Daniel. A dele tava bem cheia, do lado tava bem vazia. Aí eu fui conversar com uma das mesárias, e a gente estava conversando, ela falou, nossa, eu acho um absurdo essa violência que está acontecendo por conta de política. Eu falei, eu concordo, né? É uma violência, é uma coisa absurda, que o debate já não é mais uma opção, agora é a violência física. Não é nem violência psicológica, que já é grave, é a violência física, né? E aí ela falou que ela estava com muito medo, que isso era uma coisa que era muito apavorante, porque se perguntassem para ela há, tipo, 5, 6 anos atrás, e falassem se que no Brasil ia ter isso, ela ia falar que era o maior absurdo que ela estava escutando, porque jamais que isso ia acontecer no Brasil. E ela se perguntando, né, de onde surgiu isso? E aí eu falei, é a mesma pergunta que eu me faço, da onde surgiu isso? Mas a resposta é simples, isso não surgiu, isso sempre esteve. Só que anteriormente, os governantes enfim, pessoas que estavam no poder há pouco tempo, porque o Brasil é um país que saiu, que flerta com a ditadura ainda, né? Porque a ditadura saiu da ditadura militar há pouquíssimo tempo histórico, né? Então, é um país que ainda não vivenciou a democracia na sua plenitude. A gente ainda luta contra isso, contra a ditadura. Todos os dias, né? E aí o pensamento é esse, sempre esteve, só que os governantes que vieram, eles repudiavam isso e tomavam postura de governantes, de líderes de países, né? Então, isso não era levado, não era colocado não era marcado, sabe? Tipo, marca-texto, sabe? Quando você marca ali, sabe? Não era assim. Era mais uma frase no meio de muitas outras. Não era uma coisa em destaque. Agora, é um destaque, né? E aí, só para finalizar, ela estava falando que ela é professora, e aí eu falei, nossa, difícil. Ela falou, difícil. E ela dá aula em escola particular, ela estava me contando que num dado dia de aula, ela dá, não sei de aula de que ela dá, mas começou a gerar um conflito muito grande sobre política na aula dela, sobre as duas polaridades que agora a gente está vivendo na política, que é a extrema-direita e a esquerda, né? E ela falou que começou uma briga de gritaria, assim, na sala de aula dos alunos dela. E aí ela falou, não, vamos parar com isso agora, porque vocês têm que aprender a discutir e a ter debate, a como debater política. E aí ela parou a aula e começou a explicar e falou, bom, agora vocês vão se sentar um na frente do outro e vocês vão debater as propostas, as defesas de cada um dos seus candidatos e dizer, debatendo, por que vocês têm essa opinião. Embasada em dados, em fatos reais, em propostas de governo, em ações realizadas ou não realizadas. E aí ela falou que foi ótimo, que eles aprenderam, mas que no dia seguinte, vários pais e responsáveis dos alunos chegaram matando em cima dela, falando que aquilo que ela estava fazendo é doutrinação, que era um absurdo dentro de uma escola fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, eu sempre tive, nas todas as escolas que eu participei, o debate político sempre foi, sempre, independente de partido, sempre foi uma coisa estimulada e a gente estudava para fazer debate político. Então, tipo assim... E tinha que ser feito. Exatamente. Não era uma coisa assim, não, prefiro... Tipo assim, a gente ainda usava... Tinha muita gente que usava assim, não, vou votar branco. Não, você não vai votar branco, não. Isso. Você vai
vai justificar aqui, porque era a aula de sociologia no Salesiano, era um negócio assim, tenso. Lá no Sacré-Cœur também era bem desse jeito mesmo. Tipo assim, não, você vai votar e você tem que decidir. Tipo, eles escolhiam candidatos, tipo, você tem essa pessoa para defender e você tem essa para defender. Aí estudem sobre as pessoas, pesquisem e fazer tipo, uma mesa de debate mesmo. Assim. Enfim. Mas essa postura que você falou da menina que estava na fila, né? Eu fico assim, gente, eu fiquei mais de uma hora na fila para votar. Minha sessão estava assim, lotada. E eu fui com a colinha, mas eu já estava com os números gravados na cabeça. E quando eu fui, tipo, sentar lá para votar, me deu um branco. Tipo, sabe, eu ficar assim, não, lembrar, né, imagem de adesivo, de musiquinha, para, tipo, lembrar de todos os números. Isso, sim, tem uma foto da minha candidata em todos os espelhos da minha casa, que eu vejo todo dia a cara dela e o número dela, e eu esqueci. Quem dirá uma pessoa que, tipo, escolheu na hora, sabe? Então, assim, isso reflete o quê? Em 5 milhões de votos nulos ou brancos. É isso. Exatamente. É isso. Exatamente. Exatamente. Triste. Triste realidade. Vamos voltar pro livro, né? É isso, gente. Mas acabou, a gente já terminou de ler o capítulo. Elas já Ai, estão. ótimo. Eu tava só acompanhando o... Não, já estamos no tema livre. Já estamos no tema livre. Ai, mas 34, podemos encerrar, né? Podemos. Mas é uma angústia, gente. É uma angústia, tipo, uma sensação, uma vontade de informar as pessoas, de me informar. Eu fiquei com muita raiva, assim, né? De muitas coisas que eu vi, enfim, escutei. Mas, no final das contas, eu fico refletindo, tentando fazer essa autorreflexão de que atacar não adianta nada, né? Atacar igual, por exemplo, o Chico estava com muita raiva, né? Ele queria, tipo assim, simplesmente cortar relações, nunca mais nem ia falar com a mulher, tipo. E uma das coisas que eu não gosto que são feitas nesse debate atual político é o ataque pessoal, sabe? Eu acho isso uma coisa muito grave. Muito grave. É uma coisa muito... É tipo... Sei lá, assim, eu repudio, assim, principalmente todos esses vídeos de agressão física que eu tenho visto, isso tem me deixado enojada, assim, sabe? E aí eu tomei para mim e falei bem assim, o que eu posso fazer? Dizem, eu preciso fazer alguma coisa por mim, né? Para me posicionar e fazer com que as outras pessoas também vejam o meu posicionamento, mas que informe. Aí eu pensei, bom, meu Instagram vai ser dedicado a informativo sobre vários temas. Então, eu vou lançar vários vídeos sobre vários temas de várias pessoas diferentes para ver se, assim, eu informo as pessoas. Tipo assim, as pessoas precisam se informar do que está acontecendo e do para que elas estão votando. Então, tipo, hoje eu vi um vídeo muito interessante sobre o que um governador faz, que pouquíssimas pessoas se interessam em saber, né? E, principalmente para o nosso estado, a gente precisa muito disso, sabe? Então, eu fui lá e coloquei. Vitor, o que fala sobre os signos, acho que é Vitor o nome dele. Ah, não é ele. Eu sei dele, ele é muito bom. Ele lançou vários vídeos, assim, muito legais. Ele é muito bom. O papel do senador, sobre fato e fake, né, das eleições, enfim. Esse tipo de conteúdo é tudo. E super neutro, assim, né, por mais que a página dele se posicione, mas os vídeos são super assim, se a pessoa quiser usar numa aula, sabe, numa palestra, seja o que for, você consegue utilizar, porque não tem imagem de ninguém, sabe? Mas... tendência, né? Exato. E eu acho que isso é o mais importante, né? Porque é muito difícil também você conversar com uma pessoa já mostrando o seu lado, né? Ah, não, vota no meu candidato porque o seu é uma porcaria. Então, assim, como é que você vai abrir o diálogo, né? Como é que você vai escutar essa pessoa se você já vem também armada, né? É muito complicado. É que com certas pessoas já não tem mais diálogo, né? Hoje, é difícil. Vou até pausar a gravação. Vou até pausar a gravação. Pausa aí, tá? A gravação.